Ok, colegas, vamos iniciar a sessão de julgamento do período da tarde do dia 10 de julho de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Estão presentes os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Skeff Salem, Wilderson Boto, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Só lembrando que o conselheiro Wilderson Boto está substituindo a conselheira Renata Torati Cassini, que é a titular da turma. Ela está ausente por motivo justificado. Vamos dar, então, início à sessão de julgamento do período da tarde, pelo primeiro item da pauta da tarde, que é o item 461. O contribuinte é Flávio Silvia Tocheto. O relator é o conselheiro Márcio. Márcio, você então pode fazer a leitura do relatório e do voto e, se possível, fazer um resumo do relatório e do voto, ok? Pode começar. Presidente. Boa tarde a todos os conselheiros. Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de infração, o Código de Fundamentação Legal 34, quer dizer, deixar de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias referentes às remunerações pagas ao titular, Flávio Silva Tocheto. Basicamente, em sua defesa, o contribuinte discute a inconstitucionalidade do depósito prévio e ele afirma ter demonstrado os lançamentos em contas próprias. Ele recorda-se optante do Simples e está desobrigado da apresentação da escrituração contábil e conclui destacando que a exigência da multa fulmina o princípio da capacidade contributiva e do não confisco. Passo ao voto. No primeiro, eu conheço em parte. Eu não conheço as alegações de violação de princípios constitucionais por absoluta incompetência deste CAF, nos termos da súmula número 2, e também me abstenho de fazer a leitura deste trecho do voto, que está muito bem sucinto, muito explicado aqui. Em relação à multa, a Lei 9.137, que instituiu o Simples, usualmente denominado Simples Federal, dispensa de escrituração comercial a microempresa ou empresa de pequeno porte que mantiver em boa ordem e guarda, livro caixa e livro registro de inventário, da maneira abaixo disposta na legislação. Idêntica disposição também está contida no Decreto 3.048, no seu artigo 225, parágrafo 16. Com efeito, a dispensa da escrituração comercial está condicionada à apresentação do livro caixa e do registro de inventário. Como destacado no relatório fiscal da infração, o contribuinte exibiu os livros diário e razão de 2002 a 2005, registrados e autenticados na JUSEP, mas não os livros caixa e registro de inventário. E aí, trago colacionado o trecho do relatório fiscal que descreve a situação. Somente no protocolo da impugnação, o contribuinte apresentou os livros caixas, mas percebo que são os livros caixas apenas de 2003 e 2004, ao passo que esta fiscalização compreende também os anos de 2002 e 2005. Desse modo, a presente autuação não afronta a legislação do Simples, ora porque o recorrente não exibiu os livros caixa e registro quando intimado a fazê-lo pela fiscalização, ora porque a escrituração dos livros diário e razão, seu registro e sua autenticação na JUSEP caracteriza ato volitivo de renúncia tácita da dispensa autorizada no parágrafo 1º do artigo 7º. Ou seja, ao decidir por escriturar livros diário e razão, o contribuinte assumiu a obrigação de efetuar os lançamentos em observância às exigências legais e contábeis, não tendo feito. Quanto ao pedido de desconsideração ou relevação da multa, duas razões exigem sua rejeição. A primeira e óbvia: se o período da autuação compassa abril de 2002 a dezembro de 2005 e o livro diário apresentado no período incontroversamente não atende à exigência do artigo 32.2 da 8.212, então não é o livro caixa referente a somente 2003 e 2004 que corrigirá a falta, nos termos do parágrafo 1º do artigo 291 do decreto 3048. A segunda, e também óbvia, a correção da falta apontada exigiria a retificação dos livros diários apresentados em conformidade com os princípios e normas da contabilidade,
não sendo a exibição, repito, parcial dos livros caixa que suprirá esta exigência. Assim como o voto presidente não conhecer, portanto, em parte do recurso voluntário na matéria que trata de violação de princípios constitucionais por incompetência nos termos da súmula CAF número 2 e na parte conhecida negar provimento. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 361 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso, não está conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, né? E na parte conhecida do recurso está negando o provimento. Eu, nesses casos de inconstitucionalidade, eu até conheço, sabe? Eu conheço, mas eu alego que não cabe essa turma, a esse conselho apreciar a constitucionalidade, e eu sigo nas outras razões, né? Mas, bem, isso aqui não altera o resultado final, concluiria do mesmo jeito, né? Negaria provimento. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto além dos comentários que eu fiz, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto do Márcio? Alguém diverge do voto do Márcio? Não? Então, em relação ao item 461 da pauta, restará consignado na ata a seguinte decisão: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo. É uma alegação de inconstitucionalidade, né? É uma só, né? Na verdade, são alegações de violação a princípios constitucionais que naturalmente exigem a aferição da constitucionalidade da determinada aplicação. São violações ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco. Mas ele não está questionando a lei em si, né? O dispositivo, ou está questionando, tá? Não, a apreciação de eventual descumprimento da capacidade contributiva do caráter confiscatório exige que eu adentre em matéria constitucional. Ele está dizendo que a imposição fulmina os princípios da capacidade contributiva e do não confisco. Naturalmente, então, a exação é inconstitucional, a seu ver. Vê se ficou, se na tua opinião pode ser assim, Márcio, se espelha bem a tua conclusão. Ninguém diverge, então, do voto do relator, né? Eu vou votar pelas conclusões, tá? Eu só vou deixar consignado ali que eu vou votar pelas conclusões. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes a princípios constitucionais, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Pode ser assim? Né? Então, tá. Só para frisar, enquanto tu termina a digitação, eu acho que a decisão sempre mais técnica é não conhecer por absoluta incompetência pela súmula CAF número 2. Eu até entendo que você vote pelas conclusões, mas eu sempre acho que a decisão mais técnica é não conhecer. Mas daí, veja, eu acho que se colocar assim, eu acompanho tranquilo, coloco só que eu acompanho pelas conclusões. Agora, se você quiser limitar muito, aí não sei,
Aí eu peço vista do processo. Mas... O resultado no final é mesmo. Posso deixar assim para você? Pode. Porque eu acho que espelha a tua decisão, né? Você não está conhecendo das alegações referentes aos princípios, né? Fechou, né? Então... A Ana, alguém caiu, o Boto caiu. O Boto afundou. O Boto. O Boto mergulhou, tá muito calor, ele deu um mergulhozinho, já volta. E a Ana travou, ao menos para mim, eu não sei se para vocês também. O Boto voltou, mas agora a Ana caiu. Ó, tem um sino batendo aí. A Ana voltou. Presidente, posso passar para o 462, portanto? Só um instantinho. Colegas, deixa eu ver se o meu aqui está com a qualidade mínima aqui, porque às vezes ele muda a qualidade, sabe? O meu está com qualidade baixa. Só procurem manter no Jitsi, no canto direito inferior, clicar lá nos 3 pontinhos, vai em qualidade e coloca em qualidade baixa, que aí a conexão fica melhor, assim, né? Colegas, então, o 461 ficou acordos menos colegiado por unanimidade de votos, sem conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes a princípios constitucionais, e na parte conhecida do recurso, negar o provimento. Votou pelas conclusões do conselheiro Dene. Vamos passar agora para o item 462, do contribuinte Samel, Indústria e OCM, comércio aqui, eu acho que quis dizer, né? Indústria e comércio, acho que o C e o outro devem estar trocados, né? Samel, Indústria e Comércio, imagino, OCM, de Móveis Limitada. Márcio, então pode passar a leitura do relatório do voto. Claro. Trata-se, contra o ambiente acima destacado, foi efetuado o lançamento de NFLD com Código de Fundamentação Legal 38, quer dizer, não apresentação de documentos requeridos durante a fiscalização. O recurso voluntário ele é bastante esguio e ele apenas reitera as razões da expugnação, mais especificamente a confiscatoriedade da multa aplicada e a abusividade dos juros da taxa Selic. Presidente, eu não conheço do recurso, primeiro porque a matéria de confiscatoriedade da multa, ela exige que eu aprecie constitucionalidade do dispositivo e eu não sou competente para fazê-lo. E também a abusividade do juros Selic exige também que eu aprecie constitucionalidade do juros Selic, levando ao conhecimento do contribuinte a existência da súmula CAF número 4, e também da decisão do STJ no RESP número 111.175 de São Paulo. Nesses termos, eu voto por não conhecer do presente recurso voluntário. Ele questiona a taxa Selic e alega que a multa é confiscatória. Ele não questiona a taxa Selic, ele questiona que a taxa é abusiva, que é sutilmente diferente. Pois mas daí não é uma alegação de inconstitucionalidade direta, assim, né? Será que não é o caso de conhecer e negar provimento? Na tua opinião, assim? Eu continuo achando que conhecer matéria de inconstitucionalidade nesse caso. Bem, lembrando que... Quase tudo passa pela constitucionalidade, né? Quase tudo tem, assim... Quando ele não alega diretamente, se ele falasse assim, essa multa é inconstitucional... Ele fala que a multa é abusiva. Presidente, para não tumultuar muito, a gente pode conhecer em parte, portanto, negar provimento na parte do juros Selic. Então... Pode ser, então, uma decisão igual à anterior? Sim. Conhecer parcialmente do recurso? Sim. Então, tá. Eu acho que fica melhor, sabe? Eu, na verdade, com relação a essa história da multa abusiva, simplesmente uma alegação de multa abusiva, é a primeira vez que vejo um voto não conhecendo da alegação, sabe? Eu receio que possa ter algum questionamento. Mas então tá. Mas se não tiver a primeira vez, né? Mas mas veja, eu estranhei, assim, eu não achei assim, nossa, mas sabe que pode ser verdade. Eu estranhei, assim, a minha primeira reação foi de estranhamento, né? Eu não sei se o meu estranhamento, de repente, pode... Mas eu concordo com você, né? Às vezes precisa alguém provocar, né, Ana, alguma discussão para
para que a gente pense diferente, né? É interessante, presidente. Lembrei aqui uma coisa: o não conhecimento nem é tanto por causa também da abusividade, mas porque a decisão de primeira instância quanto às matérias de ilegalidade da taxa Selic, afastamento da Constituição do Grupo Econômico e das exigências fiscais no tocante ao GPS, não as conhece por não serem objeto da presente autuação. Estranho ele ter decidido não ser objeto da presente autuação, porque sempre vai incidir o juros Selic sobre o crédito tributário. Mas nesse caso aqui, então... Só uma coisinha aqui no processo, é um processo curto mesmo. 111.169. É interessante, não houve mesmo. Não, mas não houve mesmo, tá aqui, eu estou vendo aqui o sistema de cobrança da data prévia, a Selic é zerada, né? Ele tem só multa de 11.569,42. Entendi. Então é isso mesmo, presidente. Vou só modificar o voto, nesse caso aqui, a não conhecer por não estar dentro delimitado pelo objeto do lançamento. Quem quiser conferir, está na página 71, 80, 81 do lançamento. Tem várias páginas que estão evidenciando isso. Tá bom? Vou fazer aqui só a remissão. É que, na verdade, a Selic ela incide a partir da constituição do crédito, né? Sim, mas o que eu quero te dizer, Francisco, é que dentro do sistema de cobrança não existe exigência dos juros Selic sobre essa multa. Ah, tá. Agora, tinha que ter, né? Se o crédito foi constituído, a partir daquele momento da Constituição, até a decisão final, se ele perder, ele teria que pagar a Selic dessa época para cá, né? Só para deixar consignado, as coisas, esse tinha que ter, eu concordo contigo, mas, por exemplo, no voto que a gente ia julgar pela manhã, houve lançamento de tributos, não sei até se o Gregório chegou a perceber isso, mas não há multa de mora lançada. Não houve nenhuma multa constituída no lançamento, que seria julgado 460, por exemplo, eu acredito, 460. Então, né, se a gente for pensar assim, existem casos e casos. O importante é que a autoridade de primeira instância consignou que não houve juros Selic exigidos, não conheceu a matéria, portanto, também nós não conheceremos. Ok. Pronto, é isso, presidente. O conhecimento por falta de interesse, por falta de objeto, nem é perda de objeto, falta de interesse recursal mesmo, e o outro por incompetência. O interesse recursal é quanto a taxa Selic? Não, quanto a juros? Como é que é essa parte do interesse recursal? A inconstitucionalidade, né? Não. Ela não está circunscrita no lançamento. Oi? Como é que é? Repete. Ela não está circunscrita no lançamento. Eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar aqui a tela do GIT para vocês darem uma olhada. Essa alegação em relação a qual ele não tem interesse recursal é qual? É a alegação em relação a... Vocês conseguem olhar a tela do lançamento? Sim. Pois é. Então perceba que a taxa Selic e os juros estão zerados. Existe a multa aí exigida. Então, com relação à taxa Selic, com relação aos juros moratórios, não tem interesse recursal, é isso? Não tem por falta de constituição. Tá. É que, na verdade, é obrigação acessória, faz sentido, não é tributo, né? Então não tem aquela correção lá, é pontual, né? Provavelmente ele deve ter reaproveitado esse argumento de uma outra impugnação, deve ter apresentado a mesma impugnação para vários NFLDs, e algum desses NFLDs era a constituição de obrigação principal, e aí ele levou o apreço, o argumento do juro Selic. Faz sentido. Matéria estranha ali, então, né, Márcio? Oi, desculpa. É matéria estranha ali, então, não tem o que... Foi o que eu botei até no início, trata o contribuinte de matéria estranha ao lançamento, como está consignado. E aí ele aplicou no lançamento, né, a autoridade, só o valor fixado na portaria para aquele ano, né? Isso, perfeito. Isso é comum. Ontem, no voto de Renata, o contribuinte pediu
questionou uma situação lá que a DRJ já tinha acatado, né? Já não era mais. Ana, já vou aqui copiar os teus, que o teu é o próximo. Eles são iguais? Não, negado. Tá, veja para mim aqui, peraí, Márcio, se está ok, se é isso aqui, ó. Eu coloquei assim, tá? Alguém diverge do voto do relator? Não, né? Ninguém diverge, ninguém quer discutir o processo nem o voto, né? Então tá. Eu coloquei assim, eu consignei assim, veja se você concorda. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhece... Mas, peraí, o recurso voluntário, você não está conhecendo integralmente do recurso voluntário, né? Isso. Não tem nada para conhecer, né? É o recurso voluntário que eu passo na rua e viro o rosto. Não conhecer com a oportunidade de votos. Não conhecer. Então não precisa dizer mais nada, é só não conhecer o recurso voluntário. É isso que eu ia te falar. Eu só postava, não conheço. Pronto. Não precisa dizer porquê. Nos termos do voto está lá encartado. Um argumento é por incompetência, um argumento é por falta de interesse recursal. Vou colocar assim, nos termos do voto do relator. Mas não foste tu que falaste que a Diageo não gosta quando a gente coloca nos termos do voto do relator? Só bota não conhecer. Não. Depende do caso. Tem caso que sim, tem caso que é importante. Porque a turma não está conhecendo nos termos do teu voto, entendeu? Aí deixa muito delimitado, muito claro que a turma está acompanhando o teu voto, né? Nos termos do voto do relator. Aí eu coloquei, votou pelas conclusões, conselheiro Dene. Eu não vou colocar assim só para não... Com relação à falta de interesse recursal, acompanho 100% você, né? Dene, quando depois que acabar a sessão reflete sobre o princípio constitucional, tu não tu não pode conhecer, tu é incompetente. Com relação à alegação de que a multa é abusiva e tal, aí eu já fico na dúvida, né? Se é algo de não conhecer. Negar provimento, sim, com certeza. Negar provimento, eu tenho 500 mil votos para isso, né? Negar provimento. Porque não cabe a gente, né? Independente do quantum da multa, a gente tem que manter a multa se a multa é devida, né? O valor, não cabe a nós discutir o valor da multa. Agora, simplesmente questionar o valor, a gente não conhecer... Então tá, beleza, mas isso aí é aquela história, né? Da margem a uma longa discussão. Então ficou assim, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Dene Medeiros da Silveira. Ok? Perfeito. Aí fica... Colegas, agora vamos passar para o item 463 da pauta, da conselheira Ana. Na verdade, são dois itens da mesma recorrente, que é Imobiliária Tertuliano Rego Limitada, são os itens 463 e 464 da conselheira Ana. Ana, eu vou passar a palavra a você, então, e aí você vê se você começa pelo 463, depois faz o 64, 464, ou inverte ou faz junto. Pode iniciar, então, a leitura do relatório e do voto, ok? Eu não estava ouvindo vocês antes, mas agora eu estou. Você deixou de ouvir a partir de quando? Só o final, depois vocês estavam discutindo aí uns 2 segundos atrás.
Ah, não, então você não Uhum. perdeu quase nada. Então, a gente vai começar agora, vai dar sequência agora aos itens Tá. 463 e 464 de sua relatoria, tá? Eu vou Tá. passar a palavra a você, aí você vê se você quer fazer o 464 primeiro, o 463 primeiro, ou segue a hora, você que decide, tá? Então tá, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto, Ana. Estão me ouvindo? Para mim, não sei porquê. Eu estou ouvindo. Ele parece que tá, tipo, dando eco total. Só um minuto. Pronto. Acho que foi. Estão me ouvindo? Não tô ouvindo vocês. Tá baixo. Acho que abaixou um pouco a voz da Ana, não? Então, porque eu mudo aqui nas configurações para colocar no microfone integrado, que é sempre o microfone integrado. Aí na hora que eu coloco o microfone integrado... E quando eu deixo no do fone, agora tá ótimo. vocês... Agora tá 100%. Agora ficou legal, ó. Então, pronto. Vamos lá. Vou começar pelo 463 mesmo. Os dois são relevação da multa, mas o desfecho é diferente. Esse aqui, o 463, é um recurso voluntário em face do lançamento, por meio de auto de infração, da multa por obrigação acessória CFL 30, por ter deixado de... Esse é qual? De corrigir a falta da folha de pagamento, né? Consta no relatório fiscal que a recorrente deixou de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço no período de abril de 2003 a maio de 2007. Não foram configuradas circunstâncias agravantes nem atenuantes, isso é de acordo com o relatório, e a DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o lançamento. No recurso, a contribuinte ela sustenta a relevação da penalidade por ter cumprido os requisitos do 291, que daria o direito à relevação, né? Esse é o relatório, eu passo ao voto. A recorrente foi autuada por ter deixado de preparar as folhas de pagamento do período que eu acabei de citar. Em 25 de julho de 2008, a recorrente apresentou impugnação informando que foram entregues todas as folhas de pagamentos com a inclusão de todos os segurados a seu serviço, no período de abril de 2003 a 12 de 2007. O acórdão recorrido concluiu que não houve a correção da falta, porque, confrontando as folhas de pagamento com os segurados apontados pela fiscalização, constatou-se que a falta não foi integralmente corrigida só na competência abril de 2007, quando ainda não estão incluídos na folha de pagamento 2 contribuintes individuais, Alessandra e Josemildo. Aqui eu vou fazer um pequeno contexto da parte teórica da relevação da multa, que de fato caberia pelo período, a questão temporal sim, mas que no recurso, o recorrido ele deixa de impugnar esse argumento levantado pela DRJ de que 2 contribuintes individuais não teriam sido incluídos na folha de pagamento em uma só competência. Então, como o recorrente não infirmou esse fundamento, tendo-se limitado a alegar genericamente a correção da falta, eu voto por negar provimento ao recurso. É o voto. Colegas, em relação ao item 463 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto da relatora? Também não.
Então, em relação ao item 463 da pauta, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 464, da mesma recorrente e também de relatoria da Ana. Pode passar a leitura do relatório do voto, Ana. Tá, a situação é bem parecida com o anterior, mas nesse caso a obrigação acessória que foi descumprida seria de lançar todos os fatos geradores. Só que a empresa, ela realmente faz uma impugnação quanto ao fato que ela teria feito a correção da impugnação. Eu vou ler o restante, mas eu já vou levar a minha conclusão, que eu estou votando por converter o julgamento em diligência. E aí eu vou explicar por quê. Quanto à correção da falta, o acórdão recorrido deixou de analisar se na cópia do livro diário do primeiro semestre de 2008, anexado aos autos pela recorrente, há de fato a classificação do complemento de todas as folhas de pagamentos correspondente ao período de abril de 2003 a maio de 2007, de maneira apta a comprovar a correção da infração. Porque o acórdão recorrido concluiu que não houve a obrigação de apresentar os documentos pela empresa tem de ser na data fixada pela fiscalização, não cabendo ao fisco a concessão de prazo para contribuinte regularizar. Eu tinha até dito isso antes do almoço, né, que eu entendo que é possível corrigir a falta, desde que seja feita até a entrega da impugnação. A DRJ manteve o entendimento daquele outro de que não caberia a correção da falta. Então, eu estou discordando da DRJ no sentido que, sim, ela pode até a juntada da impugnação e o que ela diz que foi feito com a juntada dos documentos. Então, eu estou votando pela conversão do feito em diligência para que seja feita essa análise da documentação que ela juntou para ver se é apta a justificar a correção da falta. Só um instantinho, Ana. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário? É que aqui a infração é deixar de exibir o documento, né? Não é apresentado, ou é apresentado documento que não atenda as formalidades? Qual que foi a infração? Foi deixar de contabilizar todos os fatos geradores. Ter deixado de lançar. Tá, então deixa eu ver. Nossa. Só um instantinho, tá, Ana?
Para a DRJ, ele não alegou correção da falha, né? Ele só apresentou documentos. Ele alegou? Na impugnação, ele junta toda essa documentação. Ah, tá. Porque a DRJ diz assim, ó, outro sim há de ser ressaltado que a falta apontada foi a de não contabilização das remunerações pagas às pessoas físicas prestadoras de serviços no período de 4 de 2003 a 5 de 2007. O autuado, na tentativa de sanar a infração, apenas apresentou cópias de folhas do livro diário, que abrange o período de janeiro de 2008 a junho de 2008. Sendo assim, ainda que se admitisse a correção da falta para esse tipo de infração, não há nos autos a comprovação da contabilização da remuneração dos prestadores de serviços, pessoas, no período de 4 de 2003 a 5 de 2007. Ora, esse disso, tal. Tá. Bem. Vamos voltar aqui, então, ao nosso caso. Tá, tudo bem. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto, em relação ao processo? Alguém diverge da relatora? Eu vou acompanhar você também, Ana. Só um instantinho. Então, em relação ao item 464 da pauta, a conselheira relatora está propondo uma diligência para que a autoridade preparadora analise os arquivos anexados aos autos com impugnação e verifique se todos os erros que ensejaram a aplicação da penalidade foram corrigidos, autorizando a sua eventual relevação. Quem será a aplicação penalidade? Tá. Alguém diverge da relatora? Ninguém diverge da relatora? Acho que eu já perguntei isso uma vez, né? Vou perguntar de novo. Ana, eu vou colocar aqui no dispositivo da edição aquele texto padrão nosso, tá? Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva em informação fiscal, que deverá ser cientificada a contribuinte, para que a seu critério apresente manifestação em 30 dias. Pode ser assim, né? Então, tá. A contribuinte, para que a seu critério, beleza. Então, ficou esse o resultado do item 464. Colegas, vamos passar agora ao item 465, da pauta de relatoria do conselheiro Márcio. O Márcio e a Ana serão os protagonistas da nossa tarde hoje, né? Quase todos os votos são dos dois, tem um voto do Gregório, e vai ter um meu, né? O restante são da Ana e do Márcio. Ou seja, vocês são os coadjuvantes. Nós somos os coadjuvantes. Eu comi bastante chocolate agora de sobremesa, para ficar com energia suficiente.
Tá, então, vamos passar agora para o item 465 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O recorrente é o município de Cumaru do Norte. Márcio, pode passar, então, a leitura do relatório e do voto. Antes eu quero informar para os conselheiros que eu corrigi na pasta, eu tinha posto 467, eu não sei se alguém abriu ou não encontrou, mas já está correto lá, 465. Então, contra a municipalidade foi lançado, basicamente, a infração com código de fundamentação de lançamento 38, que seja a não apresentação de documentos requeridos pela autoridade fiscal. No recurso, o contribuinte, ele repisa já apresentadas na impugnação. Foi a ausência de ciência do representante legal da municipalidade, de seu procurador, do secretário, mas de pessoa que não era preposto doente. De estipulação do prazo legal para atendimento da fiscalização. Aqui, durante alguns trechos do voto, eu vou me valer do permissivo do parágrafo 3º, artigo 57 do regimento interno, já que o recorrente, sua peça recursal, limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada. Em relação à ciência, a DRJ Rio de Janeiro, ela invocou a súmula 9ª, com a qual concordo, que diz que é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Como a gente sabe, o representante legal da prefeitura é o prefeito, o seu representante direto, e também algum preposto por este eleito. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade de que seja o prefeito ou o preposto deste que vá receber a correspondência. A intimação ocorreu no domicílio tributário do contribuinte, não havendo a necessidade de o representante legal do município receber pessoalmente a correspondência, pois a entrega correta é suficiente para a regularidade. Confirma a assinatura no AR de folha 56. E a matéria, como eu falei, é simulada com efeito vinculante. Desta maneira, considero válida a ciência do termo de estimação fiscal número 1. Com relação à legalidade do prazo, presidente, o contribuinte rechaça o prazo sendo determinado pela autoridade fiscal, que é o prazo instituído no artigo 48 e 49 da instrução 971. Prazo instituído não, prazo determinado com fulcro nestes artigos. Como a gente sabe, a empresa é obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal na forma por ela estabelecida, então existe aí um vácuo legislativo que abre margem para que normas infralegais... Só um minuto que tem um microfone aberto, acho que é do Francisco. Já desliguei, Fernando, não te preocupa, eu consigo desligar. Então, o artigo 32, ele estabelece que é na forma por ela estabelecida, abrindo a imagem para que seja regulamentado por lei, por norma infralegal. Então, a instrução normativa 971, que o capítulo 2, seção única, estabeleceu que o prazo para apresentação da documentação requerida estaria previsto na intimação fiscal. O artigo 96, aí eu falo que ele estabelece que a legislação é composta não apenas das leis, mas também das normas complementares. Portanto, o prazo estabelecido pelo agente fiscal, ele é válido e seu desatendimento implica na lavratura do lançamento. Nesses termos, eu voto por conhecer do recurso, negar-lhe provimento. Ok, Márcio, colega. Estou ratificando o prazo para apresentação dos documentos. Então, quem pode estabelecer o prazo, uma discricionariedade do agente fiscal. Ele tem normas internas que estabelecem prazo de 15, 20 dias, mas, em geral, é isso. Só para reforçar, porque talvez não tenha ficado tão claro, é o prazo estabelecido para atender a intimação fiscal. Também cabendo a ele a faculdade de deferir prorrogações de prazo, caso assim seja requerido. Tá. E daí, no final, nega provimento ao recurso, né? Como está aqui no seu voto. Isso, né? Colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 465 da pauta, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto ou em relação ao processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 465 da pauta... Presidente, pela ordem, o Gregório está travado. Ele está congelado. Vamos esperar, então, o Gregório retornar para que a gente refaça a votação final, porque ele não tenha... Gregório, está cortando o teu som. Acho que é melhor você sair e voltar. Isso.
Quando a pessoa fica congelada na posição dele, assim, a gente nem percebe que ele está congelado, né? Quando a gente passa os olhos, assim, porque ele ficou bem bonitinho, assim, naquela posição de concentrado, assim. Um dia, Márcio, você ficou congelado assim, ó, bem assim, ó. Eu achei tão legal, porque daí parecia que você estava lá, assim, prestando atenção. Eu vou dar um print meu, assim, de vez em quando eu não quiser participar das discussões, eu vou ficar assim no print, eu volto. Gregório, o presidente perguntou se havia algum comentário, se acompanhava o voto, só para ratificar a votação, presidente. Acompanho. Acompanha, né? Então, colegas, em relação ao item 465 da pauta, ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 466 da pauta, da contribuinte, a Associação Paranaense de Portadores de Deficiência, né? Imagino que seja isso, o nome está abreviado, de relatoria também do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode passar a leitura do relatório do voto. Dene, trata-se contra o contribuinte acima identificado, a NFLD lavrada sob o Código de Fundamentação Legal 38, que é a não apresentação de documentação requerida pela fiscalização. No recurso voluntário, a recorrente reitera as razões já apresentadas, postulando a nulidade da NFLD por ausência de requisitos formais, dentre eles, descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade aplicável. Depois defende a decadência das obrigações acessórias de janeiro a julho de 2002, janeiro de 97 a julho de 2002. Bem, em relação à nulidade da NFLD, equivale-me do permissivo do parágrafo 3º, artigo 57 do anexo 2 do RICAF, que reproduz os fundamentos da decisão recorrida sem nenhum acréscimo, que basicamente todos os elementos necessários para o bom entendimento da infração estão lá descritos, a descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido, além, naturalmente, do valor da multa aplicável. Com relação à decadência, como sabemos, a multa fundada no CFL 38 é uma multa de valor único, ela exige apenas a infração em um período, em uma competência. Então, por mais que a súmula CAF tenha estabelecido um prazo legal para contagem decadencial neste termo, esse prazo não foi ultrapassado na lavratura da multa. Algumas competências foram atingidas pela decadência, é verdade, as competências de janeiro de 97 a novembro de 2001, inclusive esta, desincumbindo o contribuinte do dever de apresentar a documentação comprobatória respectiva a estas competências. Contudo, como o lançamento por descumprimento incluiu também o período não decaído de dezembro de 2001 a dezembro de 2002, entendo ser válido a NFLD que o contribuinte tomou conhecimento em 4 de setembro de 2007. O fato de parte do período decaído estar alcançado pela decadência não ilide a penalidade aplicada, por esta corresponder à multa fixa, cujo fato gerador depende tão somente da inobservância da obrigação acessória aludida, correspondente ao período não decaído. Desta maneira, presidente, conheço do recurso e nego-lhe previmento. Desculpa o telefone. Ok, colegas, em relação ao item 466 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não. Alguém diverge do relator? Também não. Então, em relação ao item 466 da pauta, a decisão ficará assim na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para 2 votos da conselheira Ana. Ana, pode passar então para o item 467 de sua relatoria, a recorrente é D. Vasconcelos e companhia. Ana, pode então fazer a leitura do relatório do voto. Esse processo aqui, a empresa foi autuada por infração à obrigação acessória de não contabilizar em títulos próprios todos os fatos geradores. A empresa, ela é optante pelo Simples, o Simples Nacional, e basicamente ela vai alegar que ela não precisava cumprir essa obrigação acessória por ser do Simples.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e a contribuinte apresentou o recurso. Esse é o relatório, em síntese, o voto. Como a contribuinte não apresentou nenhuma alegação nova no recurso, eu me valido do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, e adotei como razão de decidir as razões proferidas pelo voto condutor do acórdão da DRJ. E só para deixar uma parte aqui esclarecida, eu vou ler um pedacinho do trecho do voto da DRJ, que ele bate nesse ponto do fato dela ser do Simples. Aí a DRJ falou assim, ó, sem dúvida, a legislação do referido sistema do Simples desobriga de possuir contabilidade regular. Entretanto, isso não implica que, uma vez apresentado, possa esta documentação estar em desconformidade com as formalidades legais exigidas, sejam estas extrínsecas ou intrínsecas. O auto de infração não se fundamentou no livro caixa, portanto, em nada influencia a textilha a existência ou não do citado livro, mas tão somente as irregularidades apontadas nos livros contábeis apresentados e auditados. Então, eu li esse trecho só para deixar claro que a DRJ analisou esse argumento dela de ser optante pelo Simples. No final, a DRJ nega provimento e eu me filio a esse entendimento, negando provimento ao recurso. Ok, colegas, em relação ao item 467 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando para negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Também não. Então, em relação ao item 467 da pauta, ficará assim. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 468, também de relatoria da conselheira Ana. A recorrente é MAC Engenharia Limitada. Ana, pode passar, então, a leitura do voto, o relatório do voto. Bom, esse recurso ele é intempestivo. Então, vou até abreviar um pouco a análise. Seria também uma obrigação acessória, o auto de infração, e passar já para o voto. A recorrente foi cientificada a adesão da DRJ no dia 16 de novembro de 2007, uma sexta-feira, conforme o AR que está na folha 82. O processo está na pasta. Tendo sido intimada no dia 16 de novembro de 2007, uma sexta-feira, tem-se que o prazo de 30 dias para a interposição do recurso começou em 19 de novembro de 2007, segunda, e se encerrou no dia 18 de dezembro de 2007. Ocorre que, conforme se infere do carimbo posto na peça recursal, folha 84, o recurso foi apresentado dia 20 de dezembro de 2007. O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo. Isso posto, voto por não conhecer do recurso. Ok, Ana, só um instantinho. Tá. No recurso, também tinha um outro carimbo com a data de 19. Eu nem botei ele aqui, mas esse 19 também estaria intempestivo, esse 19 de dezembro. E ela não traz nenhuma preliminar de tempestividade nas razões. Quando o recurso não traz questionamento sobre preliminar,
Esse aqui o contribuinte não questiona a tempestividade, né, Ana? Não pega, né? Então tá. Colegas, só um instantinho. Em relação ao item 468 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto, em relação ao processo? Alguém diverge da relatora? Também não. Então, em relação ao item 468 da pauta, ficará assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Essa ficou a decisão, então, para o item 468. Vamos passar agora ao item 469 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. A recorrente aqui é Saks Hotel Limitada. Márcio, então, pode passar a leitura do relatório e do voto. Obrigado, conselheiro. Obrigado, presidente. Contra esta empresa também foi lavrado auto de obrigação acessória CFL 38, tendo ela argumentado no seu recurso voluntário que atendeu às solicitações de documentos, à exibição de livros contábeis, acrescentando que a autuação não está revestida das formalidades exigidas no CTN e, por tratar-se de infrator de grau primário, requer a relevação da multa. Vamos lá para preliminar, já que ele falou da regularidade formal do lançamento. Não existe vício apto a inquinar o auto de infração por suposta ausência de indicação dos fatos e dos fundamentos nos termos do artigo 50 da Lei 9.784, ou da discriminação clara e precisa da infração e da circunstância em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infligido, a penalidade aplicada, os critérios de gradação, indicando o local, dia e hora de sua lavratura. Estas exigências na forma do artigo 293 do Regulamento da Previdência Social. Aí eu trouxe aqui, né, um excerto do auto de infração, onde mostra a descrição sumária da infração, o dispositivo legal infligido, o dispositivo legal da multa. Presidente, só vou lhe mudar, vou deixar mudo, tá? Dispositivo da multa e também o auto de infração, o relatório fiscal, ele esclarece que a empresa deixou de apresentar. Portanto, cai por terra o argumento do contribuinte de que desconhecia a conduta praticada, que culminou na lavratura do auto de infração. Deixar de exibir ou apresentar um documento ou livro que não atenda às formalidades legais, contém informação diversa da realidade ou emite informação verdadeira. Conduta foi a primeira, a não apresentação dos livros de área e razão ou do livro caixa, se optante pelo simples, no período de janeiro a dezembro, 2002 a 2006, respectivamente. Os livros de área e razão foram exigidos nos TIADs, folhas 12 e 13, e de intimação para a apresentação de documentos, folhas 14 e 15. Termo de início da ação fiscal, TIAF 12 e 13, e TIAD 14 e 15, tendo requerimento fiscal sido ratificado em outro TIAD, nas folhas 18, desta vez também solicitando o livro caixa. Então, perceba que houve 3 intimações para o contribuinte apresentar. E pelo termo de encerramento da ação fiscal, não foram examinados os livros caixa diário do período fiscalizado, ratificando sua não apresentação, que está bem constatado aqui no relatório, no excerto que eu trouxe. Houve clara e precisa fundamentação dos fatos e dos fundamentos jurídicos ensejadores da infração, com a especificação da conduta, dos livros e do período recorrido. Logo, não houve empecilho à compreensão pela defesa do motivo da autuação. Tampouco estão presentes provas de que o recorrente trouxe aos autos os livros que lhe foram requeridos. Pelo exposto, rejeita a preliminar de nulidade, que também já é uma certa análise de mérito aqui. Com relação à relevação de multa, eu vou até modificar aqui só um minutinho. Pronto, eu mudei aqui o final apenas, pelo exposto, rejeita a preliminar de nulidade e julgo ser procedente a multa aplicada. Quanto à relevação da multa, para que coubesse a relevação da multa aplicada nos termos do então vigente artigo 291 do RPS,
seria necessário pedido do autor neste sentido, a correção da falta dentro do prazo de impugnação, a primariedade do autor e a inocorrência de circunstância agravante. Ocorre que a infração do CFL 38 ela é irrelevável. Não tem como o contribuinte corrigir a falha. Nesses termos, logo na hipótese dos autos, para que fosse relevada a infração, deveria o recorrente ter apresentado os livros de área, razão ou caixa de janeiro a dezembro de 2006 dentro do prazo para impugnação. Nesses termos, ela é relevável, mas não fez, não tendo implementado o pré-requisito da correção da falta. Assim, cabível benefício cuja interpretação deve ser feita literalmente nos termos do artigo 111 do CTN. E aí eu voto por conhecer e negar provimento ao recurso. Inclusive, eu até penso ser absolutamente irrelevável a multa sob o fundamento do artigo CFL 38, porque a não apresentação nos termos da fiscalização, no período da fiscalização, não poderia nem ser corrigido na impugnação. Ele não poderia trazer os livros na impugnação e forçar uma reanálise por parte da autoridade fiscalizadora destes termos, cria um certo paradoxo processual. Mas não é o caso dos autos, o caso dos autos é apenas a não apresentação dos termos e a impossibilidade de relevação pela não correção da multa. Por isso eu voto pelo não provimento. Ok. De fato, tem infrações que não tem como sanar, né? Não tem como sanar. É dado um prazo para apresentar. Não apresenta naquele prazo, não tem como sanar, né? Só se voltasse, entrasse uma máquina do tempo, né, e voltasse. Eu devo até refazer a redação daquele penúltimo parágrafo, eu botei aqui em rajado de amarelo, porque eu, de fato, entendo que ela é absolutamente irrelevável, essa multa, sobre esse fundamento. Não apresentar, entende? Não tem como corrigir a não apresentação. Exatamente. Então, colegas, em relação ao item 4, no nome do teu arquivo desse voto, se quiser mudar depois, está Pax Hotel, não Sax. É Sax o nome, né? Sax. Colegas, alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse processo, em relação ao voto? Não. Alguém diverge do relator? Também não. Em relação ao item 469 da pauta, ficou assim, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o coadjuvante. Vamos passar agora para o conselheiro Gregório, né, Gregório? Eu e você, né, Gregório, somos coadjuvantes hoje à tarde. Vamos passar para o... Oi? Baixar um pouco o nível agora. Foi o Márcio que falou que a gente é coadjuvante. Vamos passar para o item 470 da pauta, de relatoria do conselheiro Gregório. A recorrente é Lacerve Jato e Pintura Industrial Limitada. Então, Gregório, pode fazer a leitura do relatório e do voto. Trata-se de recurso voluntário, em face do acórdão exarado pela DRJ, ao qual deu provimento parcial à impugnação apresentada pelo contribuinte. Aqui é um caso de exigência de contribuição em relação à construção de obra civil. E já adiantando, eu não estou conhecendo do recurso, porque, como dito, a DRJ deu provimento parcial e acatando a decadência. E aí, em sede de recurso voluntário, diz a contribuinte, apresenta recurso voluntário nos seguintes termos: os relatórios apresentados pelo INSS, informando que tentou, manifestando-se contra os relatórios apresentados pelo INSS, informando que tentou, através destes relatórios, chegar à conclusão dos débitos finais existentes contra a empresa e, na maioria, não conseguiu. Então, o que houve, de forma bem objetiva, foi dado provimento parcial à impugnação, foi refeito demonstrativo, né, com os valores remanescentes, a contribuinte foi cientificada dessa decisão e, por qualquer motivo, não entendeu os valores remanescentes, os relatórios que apontam os valores remanescentes, e ela apresenta o seu recurso, sim, surgindo contra esses relatórios, né? Então, basicamente é isso. Então, vou lá no voto. Conforme registrado no relatório supra-cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte apresenta o requerimento de folha 7.335,
o qual, nos termos dos espaços de folha 7.403, foi tratado como recurso voluntário. Ocorre que, embora tenha sido processado na origem como se recurso voluntário fosse, analisando o título do requerimento, verifica-se que este não pode ser assim tratado, posto que não se destina a contrapor a razão de decidir da decisão de primeira instância. Se diz que, para se conhecer o recurso, é necessário que, além do prazo recursal, outros pressupostos ou requisitos devem ser atendidos, constituindo-se em elementos indispensáveis a expressa insatisfação com a decisão impugnada, bem como a exposição das razões que levaram o contribuinte a demonstrar seu inconformismo com a decisão atacada. Assim, não impugnar a decisão recorrida, por exemplo, implica ofensa ao princípio da dialética, segundo o qual pressupõe que o conhecimento do recurso está vinculado à apresentação das razões do recurso, bem como a motivação que levou o recorrente a se insurgir contra a decisão recorrida. Significa dizer, pois, que não basta o recorrente manifestar apenas a vontade de recorrer, mas deve também, como interessado, dar os motivos pelos quais recorre, além das razões de fato e de direito que embasam sua discordância com a decisão recorrida, daí resultando o pedido de nova decisão, se for o caso. Essa dialeticidade, que deve ser constatada no recurso, é necessária porque sua ausência, dentre outras implicações, poderá resultar em inobservância ao princípio do contraditório, princípio este fundamental para a defesa dos litigantes, de sorte que, ausente de referir requisitos, estará o recurso impossibilitado de ser apreciado. Neste contexto, tem-se como inepto recurso voluntário que não apresente indignação com os fundamentos da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificado. No caso concreto, por meio do requerimento de folha 7.335, limitou-se a expor e requerer o que se segue. Aí a transcrição do que é contribuinte. É basicamente se insurgindo contra os demonstrativos, apurando o saldo do devedor remanescente pós-decisão de primeira instância. Como se vê, o requerimento em análise não serve à finalidade para a qual, em tese, destina-se, qual seja, contrapor as razões de decidir da decisão de primeira instância, restando evidente, pois, a sua inépcia. Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o conselheiro relator está encaminhando por não conhecer do recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto, em relação ao processo? Alguém diverge do voto do relator? Também não. Eu também não diverjo. Eu acompanho o relator também. Só que é o seguinte, toda vez que a gente não conhece de um recurso, eu coloco assim no dispositivo, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos, por exemplo, não conhecer do recurso voluntário por intempestividade, por falta de pré-questionamento, por falta de interesse recursal e tal. Nesse teu caso, como tem toda uma argumentação, então eu vou colocar assim, não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Pode ser, Gregório? Fica melhor, né? Então, acordam os membros, então vai ficar assim, colegas, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Tá. Colegas, vou chamar uma coisa aqui, a gente tem a questão do intervalo, né? E a gente está indo bem rápido, você deve estar cansando. Eu ia sugerir que a gente trocasse o intervalo para concluir mais cedo, que eu acho que a gente consegue concluir mais cedo. Hoje é sexta, é dia de cerveja, dia de vinho. Ninguém quer fazer intervalo, ninguém quer ir no banheiro, ninguém quer fazer nada. Gente, presidente, 5 minutinhos, só para levantar, pegar um café e ir no banheiro, coisa de 5 minutos. Acho que 5 minutos não vai mudar nada. Tudo bem, Márcio? 5 minutos? Pode ser, Márcio. Autoriza aí? Então tá, colega. 5 minutos, vai.